Olá, professor Silvio Meira. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Wagner. Boa noite, ouvintes. Professor, a gente sabe que crise no Brasil não é nenhuma novidade. A novidade agora é que as novas tecnologias de informação e comunicação trazem esse estado permanente de crise também para a Europa e os Estados Unidos. Quais são as diferenças, professor Silvio Meira, entre as crises que afetam o Brasil e as crises que afetam os chamados países desenvolvidos? Wagner, ouvintes, nós estamos dentro de um processo que a gente chama de grande transformação digital. Eu já falei disso aqui uma vez, para a gente lembrar, são as interações construtivas e destrutivas entre tecnologias de informação e comunicação que vêm sendo disponibilizadas e aplicadas nos processos de negócios e para as pessoas e todos os tipos de organização desde a década de 70, que vem mudando completamente como é que o mundo funciona, certo? Onde a gente consegue começar a ver, por exemplo, que num horizonte de prazo não muito longo, eu diria que em anos, ninguém mais precisará ir a uma agência bancária fazer absolutamente nada. A gente vai ter que repensar o que é uma agência bancária, como a gente já está pensando há muito tempo o que é o novo papel de um banco, do ponto de vista de habilitador de transações na cadeia de valor de finanças, no mercado financeiro. Essas crises causadas por tecnologias, elas não são novidade em nenhuma época e em nenhum país do mundo. A grande diferença dessas crises no Brasil e em todos os outros lugares dos países mais avançados, principalmente, é que no Brasil nós somos principalmente consumidores de crises. Na realidade, nós consumimos as tecnologias que são habilitadas por esses processos de transformação e produzimos, nós próprios, pouquíssimas das tecnologias que habilitam, que causam esses processos de transformação. Nós produzimos pouco dessas tecnologias porque nós não temos estratégias para produzir as tecnologias. Nós não temos uma visão de longo prazo. Nós não temos uma noção de grandes desafios nacionais de classe global. Nós não temos uma noção de grandes mudanças no nosso patamar de competências, seja ele o patamar de competências de infraestrutura, de conhecimento, de educação, de ciência, de tecnologia, de inovação, de criatividade, que habilite o Brasil a competir como fornecedor das tecnologias que causam a crise, criando assim, ao mesmo tempo, um número muito maior de oportunidades no país. Não é que essas oportunidades não existem. É claro que tem um número gigantesco de brasileiros, milhões de pessoas, trabalhando com tecnologias de informação e comunicação, exatamente para atender empresas e pessoas que precisam, que demandam, que necessitam dessas tecnologias. Mas poderiam ser muito mais pessoas, em muito mais empresas, em muito mais lugares, fazendo coisas não só para o Brasil, mas quase sempre para o mundo. Era isso que a gente devia estar fazendo. Professor Silvio Meira, no Brasil, como o senhor mesmo citou, há de fato essa fuga de cérebros, ou seja, profissionais com alto potencial que procuram outros países para viver e desenvolver plenamente suas habilidades. Esse é um prejuízo que dura muito tempo, professor? Há algum tempo específico, uma década, uma geração? Como é isso? Olha, Wagner e ouvintes, falar de fuga de cérebros, assim, com esse nome mesmo, talvez seja radical demais. O que acontece hoje é que não só as pessoas se movem com uma fluidez muito maior, e se está conectado por vários voos diários para a Europa, para os Estados Unidos, para outros países da América Latina, isso é uma coisa que a gente não tinha antes. Se você pensar na década de 10, de 20, por exemplo, você ir para a Europa ou para a Argentina ou para os Estados Unidos, a única forma de ir era no navio que passava aqui vez por outra. E quando você ia, era quase como se fosse para sempre. As pessoas não podiam, ou podiam, talvez, com uma probabilidade muito baixa, fazer um trabalho para o mundo baseado num lugar que não fosse o ponto de consumo daquele trabalho. E hoje você pode, por exemplo, a partir daqui do Recife, ou de Caruaru, ou de Santa Cruz do Capibaribe, você pode trabalhar de lá para o mundo, especialmente se seu trabalho fosse simbólico, que é o que a gente diz do trabalho que manipula símbolos, do trabalho que escreve código, do trabalho que faz legendas de filmes, do trabalho que traduz
documentos, do trabalho que escreve games, do trabalho que escreve sistemas de informação que são demandados no mundo inteiro. No Brasil, a gente tem uma percepção que eu diria que é dramática da realidade, e isso acontece quase sempre, né? O brasileiro, ou nós brasileiros, eu me incluo aí nessa classificação, a gente tem uma tendência a ou ter um otimismo ingênuo, está tudo bem e tudo dará certo porque nós somos um país abençoado por Deus, ou está tudo catastroficamente errado e nós nos tornamos catastroficamente pessimistas e tudo vai dar errado e o Brasil vai se acabar nas próximas semanas. O Brasil nunca foi tão bom que não tivesse nada para ser consertado e nunca esteve, nem está agora, tão ruim que vai se acabar. O Brasil é um país gigantesco, com 200 e tantos milhões de habitantes, com 8,5 milhões de quilômetros quadrados, com riquezas imensas. O que a gente precisa é acertar o rumo do Brasil, para que esse fluxo de pessoas que sai do Brasil para trabalhar fora seja compensado por um fluxo que vem de fora para trabalhar dentro. Nós somos um dos únicos países, do ponto de vista de trabalho, um dos únicos países que foi totalmente construído por imigrantes, até porque nós não demos nenhuma chance às populações nativas para serem partícipes do processo de construção do país, e ao mesmo tempo nós somos xenófobos quase. É quase impossível você conseguir um visto de trabalho no Brasil. Não diria diretamente impossível, mas é uma das coisas mais difíceis do mundo, é você trazer gente de fora para trabalhar no Brasil. Ao mesmo tempo, as condições de trabalho no Brasil, por causa da infraestrutura, da complexidade do sistema de trabalho brasileiro, por causa das inseguranças jurídicas e depois agora por causa de insegurança física, da incerteza sobre o futuro do Brasil, faz sim com que um número significativamente grande de brasileiros muito bem formados, muito bem educados, capazes e competentes, que poderiam estar trabalhando no Brasil, mas não só, poderiam estar atraindo pessoas de fora do Brasil para trabalhar no Brasil, estejam esses brasileiros, no momento, procurando melhores oportunidades de trabalho em outros lugares. Historicamente, sempre que o Brasil melhora, um número muito grande dessas pessoas volta para o Brasil, desde que a gente melhore numa velocidade maior do que a gente tem melhorado. É óbvio que uma pessoa que sai do Brasil, que é PhD em computação ou mestre em computação, e se muda para o Canadá, casa com outra canadense, tem 2 filhos e bota esses filhos na escola lá, ele começa a ter uma probabilidade muito menor de voltar. Então, essas mudanças de pessoas, de países em dificuldades crônicas como o Brasil, para outros países, podem sim ter impacto de décadas e às vezes de gerações inteiras na nossa capacidade de recuperar a qualidade e a produtividade do nosso capital humano aqui. Agora, professor, que tipo de investimento o Brasil deve fazer para criar novos negócios capazes de impulsionar a economia e trazer esses profissionais de volta? O Brasil tem que fazer uma coisa extremamente simples. O Brasil tem que ganhar doses muito maiores de estabilidade e segurança jurídica do que ele tem, para que haja maiores oportunidades de empreender. Nós não devemos nos enganar, Wagner e ouvinte. Quem cria trabalho em qualquer lugar do mundo é empreendedorismo. São empreendedores que criam empresas e empresas que criam trabalho. De preferência, empreendedores que criam empresas que vão servir o mundo, que criam trabalho em quantidade, em qualidade e de classe mundial, que atraem pessoas para cá. Para que isso aconteça e para que nossas pessoas fiquem aqui, nós temos que ter mais estabilidade, mais segurança jurídica e mais pensamento de longo prazo, que tem a ver com mais estabilidade. Quando a gente faz tudo no país no curto prazo e coisas que valem hoje já não valem mais amanhã, fica extremamente arriscado, muito mais arriscado do que já é em qualquer outro país. Os empreendedores, as pessoas que botam seu tempo, sua inteligência, sua capacidade de resolver problemas e seus recursos pessoais tomarem a decisão de que vão fazer alguma coisa no Brasil que vai criar trabalho, e trabalho que criaria emprego, que criaria renda e pagaria impostos até para remunerar outras pessoas que trabalham no setor público. Se a gente não criar condições para que mais pessoas empreendam e empreendam negócios de maior porte no Brasil, nós vamos ficar ainda muito tempo correndo atrás do rabo. Professor Silvio Meira, muito obrigado, um abraço e até semana que vem. Até lá, a todos e a todas, um grande abraço.